Olá, queridos, boa tarde, tudo bem? Espero que esteja tudo bem e que a gente esteja juntos novamente em breve. A aula hoje é sobre o IDH. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, conforme vocês já sabem, e esse indicador ele foi criado pela ONU em 1990 com o objetivo principal de auxiliar os países para poder ver como é que estava a situação de vida da população. E com isso, poder diminuir as diferenças, né, sociais que existiam dentro de cada um dos países. E aí, para poder realizar, né, para poder criar esse indicador econômico, foi feito através de algumas análises de outros indicadores que serviram para auxiliar na construção dele. E é isso que nós vamos ver hoje. Antes da gente adentrar na questão dos indicadores, é bom que a gente faça uma revisão do conteúdo do oitavo ano, que é a questão da regionalização mundial. Essa regionalização que aparece na tela para vocês é a regionalização socioeconômica, que ela vai levar em conta principalmente os aspectos econômicos dos países. E aí a gente vai ter, né, os países do norte, que são aqueles países considerados desenvolvidos, ou seja, além de ter uma economia muito forte, tem uma questão social também muito desenvolvida, tá? Boas condições de vida, salários, né, altos, ok? E nos países do sul, aí a gente já vai ter o grupo dos países considerados subdesenvolvidos, que esse nem é o conceito correto a ser falado, né? Que a gente já comentou sobre isso e o termo subdesenvolvido, ele por vezes parece um pouco pejorativo, então caiu no desuso. Mas então os países do sul são aqueles países que ainda estão em vídeo de desenvolvimento e são aqueles que apresentam uma grande disparidade socioeconômica entre a população. Então, a partir dessa revisão, a gente vai falar dos indicadores e como alguns deles se comportam em cada um desses grupos de países, nos países do norte e nos países do sul. Então, agora falando sobre o IDH em si, né? A gente divide o IDH, quando ele foi criado, só se levava em conta os aspectos, né, os indicadores econômicos. Só que, quando eu avalio apenas indicadores econômicos, eu não consigo ter uma visão geral de como de fato é a qualidade de vida da população do país analisado. Então, por mais que o indicador econômico ele é indispensável, ele não representa aquilo que de fato deve ser analisado no cálculo IDH, que é o desenvolvimento humano da população. Então, depois de alguns anos, usando apenas indicadores econômicos, a ONU ela passou a considerar o outro grupo de indicadores, que são os indicadores sociais, tá? Para que uma análise pudesse ser feita de maneira mais aprofundada e pudesse mostrar de fato como que era a qualidade de vida da população de cada um dos países para auxiliar os governos, né, criar alternativas, instrumentos, políticas públicas para diminuir a situação de vulnerabilidade da população. Então, vamos aos indicadores econômicos. O primeiro indicador econômico a ser analisado é o PIB, que é o Produto Interno Bruto de cada um dos países. No PIB, a gente consegue analisar como é que anda o nível de industrialização de cada um dos países, porque nesse indicador nós vamos ver quanto que foi produzido num período. O período analisado geralmente costuma ser de um ano, tá? O outro indicador muito utilizado no indicador econômico é a questão da renda per capita. Só que a gente precisa ter um cuidado ao analisar esse indicador, porque esse aí é a renda por pessoa. Só que pense comigo, se eu tenho um país que tem uma renda, tá? Um PIB no caso, elevadíssimo, isso é ótimo. Só que, se esse país tem uma população muito grande, quando eu divido, né? Porque a gente calcula a renda per capita da seguinte forma: a gente pega o PIB e divide pela quantidade de habitantes. Então, se tiver muitos habitantes, a renda per capita ela vai se tornar muito baixa. Agora, se eu tenho um segundo país com o mesmo PIB, só que com a população reduzida, acaba que a renda per capita ela vai dar um valor bem mais elevado, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente for analisar. Então, a gente tem países da Europa que tem um PIB elevadíssimo, tá? E aí a quantidade da população, por ser muito grande, acaba que a renda per capita ela baixa.
E tem também, por exemplo, a Suíça, que não, né, tem um PIB considerado, né, médio, ele não é tão alto assim, mas a população é muito pequena. Então, quando vai dividir, a renda per capita acaba se tornando muito elevada. Só que, como eu falei para vocês, não é o melhor dos indicadores. Por quê? Se a gente for pegar o PIB do Brasil, é um país que tem um PIB altíssimo. Só que quando a gente divide pela quantidade de população, né, a gente tem uma população muito grande. Então acaba que a nossa renda per capita se torna reduzida, tá? E a gente ainda tem uma outra questão. Por quê? Não vamos supor que a renda per capita do Brasil seja, sei lá, de US$ 2.000, tá? Isso não quer dizer que eu ganho os US$ 2.000, tá? Eu posso estar ganhando menos, outra pessoa está ganhando mais, porque esse cálculo da renda per capita é uma média. Então, ela não representa de fato como é que está essa distribuição. Por isso que o outro indicador analisado é a questão da concentração de renda, tá? Na concentração de renda, aí sim a gente vai analisar como é que esse PIB, como é que essa renda per capita de fato está sendo distribuída nos países. E isso é feito através do índice de Gini. O índice de Gini, ele varia de 0 a 100, e aí quanto mais próximo de zero, melhor é a distribuição de renda do país. Eu não preciso nem falar para vocês que aqui no Brasil, né, a gente tem um altíssimo nível de concentração de renda. Ou seja, a gente tem uns 5% da população que ganha grande parte da renda e os outros 95% da população divide, né, uma parte do PIB bem menor. Então aqui a nossa concentração de renda ela é muito ruim. Só que isso não é exclusividade apenas do Brasil. Nós temos outros países considerados desenvolvidos que têm essa concentração de renda também muito baixa. Em geral, nos países, lembra lá da revisão que a gente fez? Então, em geral, nos países do sul, né, do sul geoeconômico, nós temos essa concentração de renda, tá, um índice de Gini muito elevado, que quer dizer que é muito ruim, tá bom? Nos países do norte, geralmente, o índice de Gini ele é mais aproximado do zero, que seria a concentração de renda melhor. O outro indicador econômico que a gente analisa é o IPM, que é o Índice de Pobreza Multidimensional. Por que a gente fala que a pobreza ela é multidimensional? Porque para a gente calcular o que é a pobreza ela é uma situação de vulnerabilidade. E aí a gente analisa, por exemplo, se a pessoa, né, qual o nível de renda dela, tá? Se é considerado o suficiente para sobreviver, né? Tendo uma alimentação adequada, tendo um lazer, tendo uma moradia adequada, tá? Então, por exemplo, a gente analisa a renda, as condições de moradia, a questão da exclusão social, tá? A questão da exclusão geográfica, se ela mora mais afastada ou menos afastada, se ela tem acesso a equipamentos públicos, hospitais, escolas, lazer, né? Outro fator analisado na IPM, que é muito recente para a gente, é a questão da exclusão digital, que essa aí, para a gente quase não fala, mas essa é uma das mais presentes, né, no nosso dia a dia, que é a questão do acesso à informática, acesso à internet, que a gente sabe que hoje é imprescindível. Inclusive, olha aqui, nós, né, utilizando de ferramenta digital, e não são todos que têm acesso a essa ferramenta. Então, esses aí são os principais indicadores econômicos, tá? Que são usados na análise do IDH. No próximo slide, a gente vai falar sobre os indicadores sociais. Então, agora nós vamos para o segundo grupo de indicadores que é utilizado no cálculo do IDH, que são os indicadores sociais. O primeiro indicador social vai ser a taxa de natalidade. Taxa de natalidade é a quantidade de pessoas, né, de crianças que nascem num determinado período. O período analisado geralmente é de 12 meses, ou seja, um ano. Quando a gente analisa, né, essa taxa, por exemplo, se eu vejo que a taxa de natalidade de um determinado país ela é muito elevada, geralmente ela está associada a uma falta de informação, tá, da população. Geralmente ela está associada a uma falta de escolaridade, ok? Tá? Então a gente analisa nesse sentido. Se a taxa de natalidade é muito reduzida, como o caso lá dos países do norte, Europa em geral, os Estados Unidos, Canadá, a gente vai ver que essas taxas de natalidade elas são bem reduzidas, tá? Principalmente porque o custo de vida é muito alto, né? A mulher está mais inserida no mercado de trabalho, então elas não vão ter 5, 6, 10 filhos, elas vão ter 2, 1 ou nenhum filho.
é natural que isso ocorra, né? Então, a gente analisa a taxa de natalidade nesse sentido, né? Sempre atrelando, tá, o indicador social ao indicador econômico, ok? No caso da taxa de natalidade, eu falei aqui que, geralmente, quando a taxa de natalidade ela é mais baixa, quer dizer que o custo de vida ele é um pouco mais elevado naquela região específica. Outro indicador é a taxa de mortalidade, tá? A taxa de mortalidade é a quantidade de indivíduos que morrem, né, no período de um ano também. Então, se eu tenho um país que tem uma taxa de mortalidade, por exemplo, extremamente elevada, eu consigo deduzir através desse indicador que a qualidade de vida da população ela não é adequada, tá? Não tem acesso a hospitais de qualidade, a saúde talvez seja precária. Outra coisa, saneamento básico não está adequado, tá? Então a gente consegue deduzir essas coisas, né? Através do índice taxa de mortalidade. Se a taxa de mortalidade de uma região especial ela é muito baixa, então quer dizer que lá eles estão tendo um tratamento adequado, eles têm acesso à educação, perdão, à saúde de qualidade, hospitais de qualidade, ok? Então esse é um dos indicadores. O outro ele está relacionado à taxa de mortalidade, que no caso é a expectativa de vida. Quando a expectativa de vida, né, de um país, ela é alta, o que isso quer dizer? Que as pessoas vivem mais. Se elas vivem mais, né, chegam mais à idade, né, a fase idosa, que é acima de 60 anos ou acima de 65 anos, como é na Europa, isso quer dizer que eles estão tendo um ótimo acompanhamento, têm uma alimentação adequada, a saúde ela está bem, ok? Então, por isso que as pessoas conseguem viver mais, têm uma boa qualidade de vida de uma maneira geral. Se a expectativa de vida ela for muito baixa, né, que a gente consegue ver isso, como exemplo, né, em países da África, que tem países que a expectativa de vida chega a 45 anos, é extremamente baixa. Então, isso quer dizer que alguma coisa não está funcionando naquele país, tá? Que seja o saneamento básico, não ter água encanada, tá? Não ter o esgoto tratado, não ter acesso a vacinas, a medicamento. Tudo isso vai fazer com que a expectativa diminua. Outra coisa, outro ponto interessante é a questão da violência urbana. Tá? Em áreas onde a violência urbana é muito alta, a expectativa de vida, logicamente, tende a cair. Tá? Então, isso a gente consegue analisar olhando esse indicador de expectativa de vida. O outro indicador, no caso, é a educação. Quando a gente fala em educação, nesse caso aqui, é analisado, por exemplo, os anos de escolaridade. Então, quanto tempo aquela pessoa ela teve acesso à escola? Ela só teve acesso ao ensino básico, ao ensino superior, tá? Geralmente, os países do norte, eles têm, né, a quantidade de anos de estudo muito mais alta, tá? Então, a maioria deles, eles tiveram acesso ao ensino superior. Logicamente, se tem mais acesso ao ensino superior, tem uma mão de obra mais qualificada, o que vai fazer com que o PIB se eleve. E o contrário também acontece. Se eu tenho uma escolaridade muito baixa, taxa de analfabetismo muito alta, né? O que acontece? Eu vou ter uma mão de obra pouco qualificada e, logicamente, salários, né? Com empregos com salários mais baixos. E isso vai acabar afetando o indicador econômico PIB, ok? O que vai fazer com que a qualidade de vida desses países, né, principalmente os países do Sul, se tornem mais baixas, ok? Em resumo, então, nós temos que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, ele vai analisar três aspectos principais de uma sociedade, para ver como de fato é o desenvolvimento humano. Um é a questão da saúde, que aqui está relacionada às taxas de natalidade, de mortalidade, à expectativa de vida, tá? O outro aspecto que é analisado é a questão da educação, que a gente falou por último, tá? Que é o nível de escolaridade, a mão de obra, se ela é mais qualificada ou menos qualificada, que acaba impactando no terceiro, né, aspecto, que é a questão da renda, onde a gente analisa, né? A gente analisa através dos indicadores de PIB, de renda per capita, tá? De concentração de renda e etc. Para finalizar, então, nós vamos ver que o IDH ele é dividido, né, tem uma classificação dividida em quatro grupos. O primeiro grupo são os países considerados com IDH baixo, tá?
quer dizer que o índice de desenvolvimento humano ele é ruim e tem muitos aspectos que precisam ser melhorados. O outro grupo é o grupo considerado, né, com IDH médio, que tem que melhorar, mas tem alguns aspectos que chamam a atenção, né, positivamente. O outro é o IDH considerado alto, que é o nosso caso, né, o Brasil tem um IDH alto. E por fim, né, os países com IDH muito alto, que geralmente são os países do norte geoeconômico, tá? No baixo e médio, geralmente nós vamos ver os países do sul geoeconômico, então países da América do Sul, tá? E países da África. No de médio, a gente também tem a predominância desses países. No considerado alto, aí a gente vai ver, tá? Tantos países, alguns países como o Brasil, da América do Sul, né? E alguns países considerados do norte geoeconômico. No muito alto, geralmente são os países, né? Todos são países do norte geoeconômico. Nesse último slide, eu trouxe só a título de curiosidade para a gente ver aqui, né, os países considerados aqui com IDH muito alto. Então, a gente tem a Noruega, que está em primeiro lugar. Se não me engano, é 0,988. Ah, esqueci de falar. O IDH, né, para finalizar, ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do zero, pior vai ser o IDH. Quanto mais próximo do 1, melhor o índice de desenvolvimento desse país. A Noruega é o que possui o maior índice de desenvolvimento humano, que é 0,984 por aí. Tá? Depois ele vem seguido de Islândia, Áustria, Luxemburgo e por aí vai. Se vocês observarem, todos os países, tá? Quase todos, na verdade, que a gente tem ali algumas exceções. Por exemplo, a gente tem a Argentina, tá? O Chile, o Uruguai e a Costa Rica, tá? Como países que fazem parte do sul geoeconômico e mesmo assim tem um IDH muito elevado, ok? E aí a gente tem o médio, que no caso aqui é o elevado, né? Porque eu não consegui achar uma outra tabela com uma qualidade, uma resolução boa, mas o Brasil é considerado elevado, tá? Aqui ele juntou o elevado e o médio num grupo só, e a gente tem aqui dos Países Baixos, que predominantemente países africanos. Ok, meus queridos? Então a gente termina a aula de hoje, né, falando sobre IDH. Qualquer dúvida pode perguntar no grupo. Atividade para vocês vai da página 39 à página 43, ok? Nos vemos em breve. Beijo.